Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco para mais este culto online. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus, baseado em Ruth, no capítulo 2, no versículo 2, onde diz: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas. Eu quero usar esse texto para fazer um paralelo com a palavra de Deus. Aqui, Ruth, ela foi ao campo, ela estava morando com a sua sogra, Noemi, mas eles estavam desamparados, e ela foi ao campo porque era costume na época que as viúvas podiam ir ao campo das pessoas onde estavam colhendo cereais para juntar espigas que caíssem ao solo ou que eventualmente os ceifeiros esquecessem de cortar. Então Ruth, ela se dispôs a ir ao campo, e ela foi ao campo de Boaz, e ali ela ia atrás dos segadores, ia juntando aquelas espigas de cereal que ela encontrava no solo ou que não haviam sido cortadas. E esse trabalho exigiu dela uma certa atenção, porque ela precisava ver onde havia espigas que podiam ser recolhidas ou que não tivessem sido cortadas. Mas também exigia dela um certo esforço, porque ela teve que se movimentar em várias direções, de lá para cá, para poder chegar nas espigas que ela via e poder apanhá-las e colocá-las no seu devido recipiente. Então, nós relacionando essa pequena frase com a palavra de Deus, nós podemos dizer que a palavra de Deus é um campo repleto de promessas de Deus. Aqui diz que Noemi foi ao campo para apanhar espigas. Deus nos desafia a nós entrarmos no campo da palavra de Deus, porque ali há muitas espigas preciosíssimas, há muitas promessas inigualáveis liberadas por Deus para as nossas vidas. Mas isso requer um desejo, requer uma decisão, requer um esforço. Quando nós estamos dispostos, entendemos o valor e fazemos aquilo que temos que fazer, com certeza nós seremos surpreendidos pelo número de promessas que Deus revelará a cada um de nós. Promessas que hão de suprir as mais variadas necessidades das nossas vidas. Promessas que vão satisfazer também certos desejos que nós tivermos na nossa vida. E eu queria rapidamente compartilhar algumas dessas espigas que nós podemos achar no campo da palavra de Deus. A primeira delas está em Isaías, no capítulo 42. Isaías, no capítulo 42, nós temos uma palavra muito interessante. No versículo 3 diz assim: não esmagará, está falando do Senhor, está falando de Jesus. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Esse texto, ele é citado no Evangelho de Mateus, quando Jesus está operando milagres, quando Jesus está curando enfermos, quando Jesus está realizando sinais e prodígios. Mateus, que cita muitos textos do Velho Testamento, ele cita exatamente este texto para falar que Jesus estava operando todas essas maravilhas em função desta palavra, para cumprir esta palavra que foi liberada há 700 anos atrás por boca do profeta Isaías. E a palavra é exatamente
essa que está aqui diz que o Senhor, Ele não esmagará a cana quebrada, Ele não apagará o pavio que fumega. Isso nos aponta para realidades que muitas vezes nós enfrentamos. Quantas vezes a nossa vida está quebrada? Não é uma experiência que a gente passa muitas vezes? Nós muitas vezes nos sentimos abandonados, muitas vezes nos sentimos talvez insignificantes, fracos. Às vezes nós nos sentimos totalmente vazios, porque durante a nossa vida nós nos deparamos com muitas situações que acabam nos atacando, que acabam nos prejudicando, que acabam nos afetando. Agora, como é importante a gente entender que há promessas de Deus para a nossa vida, mesmo em situações difíceis pelas quais nós estejamos passando. A palavra de Deus diz que Deus, Ele jamais esmagará a cana quebrada. Então essa é a promessa de Deus. Ele diz que Ele não vai quebrar a cana, Ele não vai esmagar, Ele não vai jogar fora. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Quando nós estamos enfrentando lutas e problemas, o propósito de Deus é nos restaurar. O propósito de Deus é nos curar. O propósito de Deus é nos fortalecer para que nós superemos aquela situação e retornemos uma vida de abundância e uma vida de vitória. Este é o propósito do Senhor. Por isso, eu digo, que espiga maravilhosa no campo de Deus, que promessa extraordinária esta. Deus dizendo, eu jamais esmago a cana quebrada. Eu quero dizer que Deus sempre vai agir na sua vida com o propósito de lhe restaurar, de lhe dar mudança, de processar uma mudança na sua vida, lhe trazer uma nova força para que você possa se reerguer, possa aprumar sua vida e possa andar na presença de Deus em alegria e em total e plena vitória. Mas o texto também diz, nem apagará o pavio que fumega. Então, muitas vezes, nem luz, nem calor, né, emanam da nossa vida. Muitas vezes nós estamos, de fato, com muitas dificuldades. Agora, a Bíblia diz que Deus jamais vai nos apagar. E isso é lindo demais. Por mais fraco que nós sejamos, na nossa fé pode estar apenas fumegando, uma pequena faíscazinha apenas ali naquele pavio. Deus não vai apagar. Deus, pelo contrário, através do seu Espírito, Ele vai soprar com suavidade para que aquela pequena centelha, ela comece a crescer e a chama, ela volte a queimar na nossa vida. É isso que o Senhor quer, que nós voltemos a queimar e, consequentemente, a vida de Deus volte a se intensificar no nosso interior. O fluir de Deus seja cada vez mais intenso dentro de cada um de nós. Esse é o desejo do Senhor. Então veja só, que espiga linda no campo do Senhor. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que está sempre pronto, está sempre ao nosso lado, para nos abençoar, para nos restaurar, para nos fortalecer, para nos levantar das nossas situações difíceis e nos levar a uma vida de abundância. Vale a pena confiar neste Senhor. Uma segunda espiga que nós podemos apanhar no campo do Senhor está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. É um texto que muitos conhecem, onde o Senhor Jesus diz, venham a mim,
todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que promessa maravilhosa, que palavra doce que brotou dos lábios do nosso Senhor, aqui em Mateus 11, no versículo 28. Deus, Ele conhece a realidade do nosso coração, Ele sabe exatamente o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Por isso, o que Ele faz? Ele faz sempre de novo um convite. Ele diz assim: venham a mim. Porque quando nós enfrentamos uma situação mais difícil, qual é a nossa tendência? É tentar uma resposta, é tentar uma saída, é tentar sobrepujar aquela circunstância que nos está afetando, que está roubando de nós coisas boas que nós poderíamos estar desfrutando. Mas tantas vezes, queridos, nós não temos recursos para superar aquela situação. Qual é o segredo? O segredo está aqui, na promessa do Senhor: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E qual é a promessa? Eu vou aliviar vocês. O Senhor é o alívio da nossa vida. E ouvindo uma promessa assim, você teria coragem de deixar de ir a Ele? Qual é a decisão mais sábia? É nós, com certeza, nos rendermos completamente nas suas mãos, para que o alívio de Deus venha sobre nós e nós sobrepujemos aquela circunstância e sejamos trazidos à plena vida que Deus tem para cada um de nós. A palavra é: vá a Jesus. Ele está sempre de braços abertos para nos acolher. Ele está sempre pronto para nos receber. Ele está sempre pronto para liberar graça, misericórdia, amor e bênção sobre a nossa vida, para que nós possamos mais e mais desfrutar de toda essa presença e de tudo aquilo que o Senhor se propõe a realizar e que Ele verdadeiramente opera na vida das pessoas que se aproximam dEle e que creem no Seu nome e na Sua palavra. Então é uma outra espiga no campo de Deus tão preciosa, que está à disposição, precisa ser buscada, precisa ser encontrada. É a palavra de Deus. Mergulhe sempre de novo na palavra de Deus. Ali você vai ser surpreendido a cada dia com promessas lindas que o Senhor tem liberado na sua direção. Eu quero citar ainda uma outra promessa, uma outra espiga que nós encontramos no campo de Deus. Está no profeta Isaías, no capítulo 43, versículos 1 até 3, onde a palavra de Deus diz assim: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Que promessa maravilhosa, que promessa tremenda da parte do Senhor para as nossas vidas. Ele diz: não tenha medo. Queridos, quantas vezes nós nos deparamos com situações que trazem medo ao nosso coração, porque às vezes são coisas difíceis, são coisas grandes com as quais nós nos deparamos. O Senhor diz: ei meu filho, ei minha filha, não tenha medo, eu te chamei pelo nome, você é meu. E por isso o Senhor se propõe a interferir e nos guardar e nos dar a vitória no meio dessas situações e circunstâncias que eventualmente chegarem às nossas vidas. Então veja que espiga maravilhosa aqui no campo de Deus, essa promessa
que nós encontramos nas Escrituras. Deus, Ele é um Deus que se propõe a pegar na nossa mão e nos guiar nas nossas circunstâncias, nos conduzir com segurança para que nada nos afete e nós saímos lá no outro lado mais fortes, mais animados e ainda mais cheios de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Mas eu queria ainda trazer mais uma espiga desse campo maravilhoso de Deus, que também está no livro do profeta Isaías. Se nós lermos o profeta Isaías, nós vamos ficar admirados com o número de promessas que nós vamos encontrar neste livro maravilhoso. E aqui no capítulo 1, versículos 18 e 19, nós lemos o seguinte, preste bem atenção, uma palavra maravilhosa, diz assim: ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Que coisa fabulosa! Em primeiro lugar, o Senhor está sempre pronto a perdoar os nossos pecados. Não importa o nível de pecado que nós tenhamos cometidos. Se nós nos achegarmos do Senhor, arrependidos, quebrantados, aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Ele vai nos limpar e nos purificar completamente. Por isso, a gente pode atrelar esse texto àquela palavra que está na carta de João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é promessa maravilhosa. Que Deus, além do nosso, é um Deus que perdoa pecados e que proveu verdadeiramente um meio para que esse perdão seja efetivo. Isso é, Ele entregou o seu próprio Filho, que na cruz tomou o nosso lugar, pagou a nossa culpa, para que nós agora, quando nos arrependemos e confessamos o pecado, recebamos o perdão, sejamos restaurados à plena comunhão e possamos retomar a nossa vida de comunhão e intimidade com esse Deus maravilhoso. Que espigas lindas no campo do Senhor, que promessas extraordinárias que nós encontramos na palavra de Deus e que são liberadas na direção de cada um de nós. Vale a pena você cada vez mais recorrer ao Senhor. Vale a pena você confiar cada vez mais nele. E eu diria, vale a pena você entrar no campo do Senhor, que é a palavra de Deus, para procurar as espigas das promessas que já estão registradas neste livro. São para você, são para mim. Precisamos descobri-las, precisamos tomar posse, precisamos nos apropriar delas e vivê-las, porque então as desfrutaremos e a nossa vida será constantemente transformada pelo Senhor. Mas além dessas, tem tantas outras. Eu quero citar mais uma que eu julgo que é muito importante para a vida de cada um de nós. Está em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, onde diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus, que coisa linda! O Senhor se dispondo a saciar a nossa sede. Ele diz, aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O Senhor, Ele quer trazer refrigério à nossa vida. Ele quer restaurar
o nosso interior, porque Ele nos ama verdadeiramente. Nós podemos unir esta promessa à palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35, onde o Senhor Jesus, Ele fala a seguinte palavra: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então Jesus é aquela fonte que supre plenamente a nossa vida, que nos concede aquilo que a nossa alma necessita para que nós, restaurados, curados, fortalecidos, animados, possamos viver a nossa vida cristã de uma maneira realmente plena, de uma forma abundante, tendo uma comunhão cada vez mais profunda com o Senhor, desfrutando cada vez mais da presença e da direção do Senhor na vida de cada um de nós. Que coisa linda! Então, eu parti de um texto lá do livro de Ruth, capítulo 2, versículo 2, onde Ruth diz: eu vou ao campo colher espigas. Deus desafia você, Deus desafia a mim, a nós irmos ao campo. O campo é a palavra de Deus. Para fazer o quê? Para colher espigas. As espigas são as promessas de Deus que estão nesta palavra. E dizem os estudiosos que no mínimo há 8.000 promessas diferentes nas Escrituras, direcionados àqueles que creem no nome de Jesus. Eu quero dizer para você, existem recursos maravilhosos e intermináveis nas Escrituras para a sua vida. Deus tem promessas para toda e qualquer necessidade que você tenha. Por isso, a minha palavra é: mergulhe cada vez mais na palavra. Esforce-se para descobrir cada vez mais essas promessas. E quando você descobrir uma promessa, tome posse dela. Interiorize pela fé esta promessa no seu coração, para que ela venha a agir a seu favor e você possa colher o fruto da ação dessa promessa na sua vida, e isso lhe transforme e lhe permite experimentar cada vez mais essa presença de Deus e essa abundância de Deus no seu dia a dia. Deus é um Deus de promessas. Tudo o que você precisa, o Senhor tem preparado na sua palavra. Por isso, seja uma pessoa diligente, seja uma pessoa inteligente. Busque a palavra. Busque as promessas. Aplique-as na sua vida e desfrute de uma vida verdadeiramente abençoada. Deus esteja com cada um de vocês. Eu quero orar. Senhor Deus, como a Tua palavra é rica, como a Tua palavra é preciosa, como a Tua palavra é maravilhosa, eu quero Te adorar e Te exaltar pelas Escrituras que o Senhor nos deixou. Hoje nós podemos abrir essas Escrituras e podemos, Senhor Deus, como aqueles catadores iam aos campos para recolher espigas que caíssem ou apanhar aquelas que os segadores tivessem esquecido de cortar. Pai, assim nós hoje podemos entrar, mergulhar na Tua palavra para descobrir as promessas que o Senhor tem para a nossa vida e podemos então desfrutar dessas promessas no nosso dia a dia e podemos desfrutar da bênção, da ação do Senhor especificamente em áreas diferentes da nossa vida, porque se nós crermos na palavra de Deus, se nós crermos nas promessas liberadas, com certeza o Senhor as cumprirá na nossa vida e nós experimentaremos sempre de novo a ação sobrenatural de Deus sobre nós, que nos transformará, que nos livrará de situações e circunstâncias que estejam talvez gerando tristeza, talvez gerando angústia,
talvez gerando dor ou qualquer outro sentimento ruim e negativo, o Senhor tem a solução e a resposta. Eu quero orar por cada um que me assiste nesta hora. Deus, toca nos corações. Pai, para que o teu povo entenda que há uma fonte, que há um campo que está disponível, cheio de espigas, que o teu povo verdadeiramente vá à palavra do Senhor. E eu sei que o Senhor vai revelar verdades, vai mostrar promessas inigualáveis a essas vidas. Deus, e então ajuda para que cada um creia e, em crendo, possa também experimentar aquilo que a promessa diz para aqueles que confiam no nome do Senhor. Pai amado, eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar nossos recados, sexta-feira é dia de mobilização. Nós começamos às 14 horas com oração, clamor, intercessão, batalha espiritual, das 14 até as 18 horas. Das 18 às 20, nós teremos turnos de adoração. E às 20 horas, nós teremos um culto de ativação de dons espirituais para que milagres e maravilhas sejam realizados no nosso meio. E depois, ainda por mais um período, haverá oração, intercessão e adoração diante do Senhor. Eu quero convidar você que congrega conosco para assumir um turno, estar durante um período, para buscar o Senhor, para adorar o Senhor e para receber de Deus aquilo que Ele tem para os seus filhos. E no final de semana, sábado, a Junção Livres, os jovens vão ter um momento especial. Também os teens, os adolescentes vão estar presentes, vão participar do culto com os jovens. Vai ser um culto conjunto, vai ser um tempo extraordinário. Eu convido os jovens, convido os adolescentes, façam-se presentes. Vai ser um tempo muito legal e você vai ser grandemente abençoado. E no domingo nós vamos ter os cultos da família com celebração da ceia. Domingo, primeiro domingo do mês, celebração da ceia. Não falte, você precisa participar desse presente maravilhoso deixado por Jesus para a igreja, a ceia do Senhor. Venha e seja abençoado. Não esqueça, traga 1 quilo ou mais, que vai ser transformado em pequenas cestas básicas, que serão entregues a famílias carentes que nos procuram por auxílio. Obrigado por você ter estado conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.